Outra coisa também, né, quando você vai querer colocar alguma pedra, tá aqui assim, se achar que é meio alto, se quiser ainda mais baixo, sem dó, você pode afundar ela até onde você quiser, se achar que vai ficar melhor posicionado. Tá? Esse daqui geralmente é um trabalho que, quando eu faço alguma montagem, tanto se for para cliente como para os meus trabalhos mesmo, né, é uma coisa que eu perco horas e horas e horas, né? Não é tão simples, tão rápido para fazer. Mais ou menos acho que assim já dá para começar, né, tentar. E já vou montando, imaginando mais ou menos as plantas que eu vou querer pôr também. Tem gente que trabalha em função das plantas que ele quer pôr também. Mas eu já prefiro trabalhar em função das rochas e às vezes também já vou pensando nas plantas também. Bom, para plantar, começar o plantio, né, eu gosto sempre de começar pela planta carpete da frente. Para isso eu encho um pouco de água do aquário. Agora vem fazer montagem ao vivo aqui, é bom assim porque tem alguém que faz esse serviço chato. Ultimamente está sempre ele, tá ótimo. Se caso for usar essas rochas aqui, assim tem que encher devagar para ela poder ir entrando, né? Então tem que ir dando umas ajeitadas aqui. Eu estou colocando que na hora de encher a água, né, para não revolver o fundo, tá? Aí você poderia colocar um saco plástico, fazer alguma adaptação. Agora com uma rocha natural, né, é melhor para trabalhar. Se for pensar em concurso principalmente, né, aí a questão é tentar usar tudo natural mesmo, tá? Do que artificial. Mas para essa função, principalmente que é mais para ensinar, para mostrar, né, eu achei melhor trabalhar com ela. Bom, para plantar as plantas, a pinça é uma ferramenta indispensável, né? Que sem ela é praticamente impossível você conseguir fazer um bom trabalho, principalmente com plantas pequenas, que nem essa daqui, que é Glossostigma, né? É uma das melhores plantas que eu considero para forrar a planta carpete. Tá? Ela pode trabalhar de diversas formas, né? Você pode pegar ramos mais compridos assim, juntar uma certa quantidade, né, e colocar. Isso aqui já virou uma muda que ele vai aumentar. Se tiver pouca quantidade, quiser que espalhe mais rápido, né, então vai plantando para lá e para cá, né, e espaçando, para depois ele automaticamente virando, aumentando aqui, cresce aqui, depois eles vão se ligando. Se plantar todo o chumaço em um lugar só, até essas mudas chegarem aqui vai levar mais tempo. E às vezes aqui vai ficar meio alto demais, aqui meio rasteiro. Então é bom sempre dividindo.
Essa planta também vocês podem picotar ela, não sei se dá para ver, né, de nó em nó. O nó seria onde ficam as folhas, né, generalizando assim, pode falar, né? Então você pode picotar, né, e de cada picotada você só coloca. É que não vai dar para ver nos detalhes, né? Então também é outro método que você pode já picar, plantar, né? Só que dá uma certa mão de obra. Eu já trouxe uma certa quantia, né? Então já não vou fazer esse de picote. Bom, enquanto eu vou plantando aqui, também queria dizer que existe muitas informações a respeito de plantas emersas e submersas. Tem gente que não compra planta emersa, achando que não é bom. E tem gente que não gosta de planta submersa, né? Então, mas todos têm um lado positivo e um lado negativo. Mas ambos do tipo do sistema de cultivo são bons e práticos. O importante é ver a qualidade da planta na hora da compra. Se a planta está bem verde, está bem saudável, né? Se no aquário já está em desenvolvimento, onde está o aquário está sendo mantido, né? Então, diversos. É aí que você tem que ver, né? Principalmente. A diferença maior, o problema maior de plantas emersas é que ela muda muito a folha dentro do aquário. E outras levam mais tempo para adaptação dentro do aquário. Tem algumas plantas que geralmente acabam fazendo uma poda na ponta dela, né? Tira o ponteiro dela justamente para forçar a nova folhagem vir submersa já. Isso faz muito com plantas que nem a marsileia, que é um trevo de 4 folhas, né, fora da água, mas dentro da água ela já fica redondinha, que nem essa daqui, as folhas, né? Então eles fazem muito esse tipo de podas assim antes. Então pode comprar sem medo nenhum plantas, tanto emersas como submersas. Se quiser fazer perguntas, pode falar, hein? Perguntar aí. Rony, tem a preocupação de fazer com que a planta chegue perto do substrato fértil, né? Ou não? Simplesmente colocando a camada inerte, ela naturalmente vai buscar? Bom, não sei se eu acho que lá no fundo não escuta muito a pergunta, né? Bom, pelo que eu entendi mais ou menos, está perguntando mais ou menos por que se deve, enfim, colocar até o fundo. Isso. Ou não, né? Na hora do plantio, não se deve enterrar até o substrato, porque lá é a camada fértil. Logo, se sair a raiz logo ali, provavelmente vai apodrecer e não vai ser útil para a planta, né? Então é melhor colocar a planta só na parte inerte, para as raízes novas que vierem e por conta e chegando nesse substrato, tá? Então não é bom plantar até o fundo. Tem plantas que não tem tanto problema, não vai sentir tanto, né? A grande parte, na verdade, não sentiria, né? Aquela parte onde encostou pode apodrecer, mas logo depois já estão enraizando e já logo chega. Mas sempre é bom evitar, tá? Eu prefiro sempre evitar. Era isso, né? Obrigado. Em questão das raízes das plantas que a gente compra, é bom sempre podar essa raiz também ou plantar com a raiz inteira? É bom sempre, se tiver a raiz muito grande, muito comprida, é bom cortar um pouco, o suficiente para que ela possa se fixar no substrato. Mas, desculpa aí, gente, a pergunta que ele fez, se é bom cortar as raízes ou não das plantas, né, quando se come por aí. Então, por isso que eu estava falando que depende do tamanho que está a raiz. Se estiver muito comprida, aí eu aconselho a cortar. Isso força também a vir as raízes novas também e o desenvolvimento vai ser mais rápido também. Era isso?
Tony, qual a distância do vidro que deve deixar a planta? A distância do vidro que deve deixar a planta na hora de plantar? Bom, o que ele perguntou era que distância que eu devo plantar do vidro, né? Isso daí depende de espécie de planta para planta, mas em geral você planta pode chegar até bem rente aqui, porque depois ele vai chegar e vai encostar. Eu não gosto de colocar logo de cara aqui, eu gosto mais do fundo, porque daí eu gosto de ver o desenvolvimento dele indo para lá e chegando lá, porque senão às vezes ele já vai encostar no vidro, o desenvolvimento das mudas laterais dela, muitas vezes já chega aqui e começa a formar uma camada no vidro, depois que ele vem para cá. Então eu prefiro que venha daqui para lá, né? Mas assim depende muito da distância, né? Da distância que você vai colocar. É isso? Agora tem plantas que tem a folha muito larga, muito grande, né? Então se plantar bem rente aqui, por exemplo, pelo fato da folha ser larga, ela vai ficar tombada, ela vai ficar esteticamente feia, né? Então afasta um pouco e quando ela abrir a folhagem, né, vai ficar bem organizadinha, não vai ficar forte, nem nada. Bom, continuando um pouco ainda com as plantas carpete, né? Plantas baixas, no caso. Vou trabalhar agora com a Eleucarius parvula. É uma planta que dá um efeito bem bonito. Tem gente que não gosta de misturar ela com a glossostigma, porque uma ou outra acabam se entrelaçando e depois fica difícil sempre fazer aquele controle. Eu particularmente gosto um pouco daquela mistura, só que não aquela mistura total. Tipo, vou plantar essa Eleucarius aqui, né? Mas eu gosto dela entrelaçando um pouco com dessa glossostigma aqui, mas não deixar ela avançar totalmente. Mas como ela é bem invasiva, né, essa Eleucarius, então muitas vezes é um trabalho penoso, né, ter que ficar desbastando tudo. Então por isso que vai depender de cada um ter essa paciência ou não, se vai querer mesmo fazer essa transição ou não. Tem gente que para evitar um pouco essa mistura ou retardar um pouco, eles pegam um pedaço de plástico, né, pode ser de garrafa de Coca-Cola, PET, faz um corte e divide aqui, faz uma divisória, tipo aquele limitador de grama, né, de jardim. Né? Então ela vai embaixo e fica por lá. Depois ela acaba indo por baixo, por cima, mas retarda bastante o tempo. Mas eu não gosto, fica parecendo muito artificial.